Olá, caro aluno do curso de Letras, eu sou o professor Antônio Lemes e essa é a disciplina de Comunicação e Educação Corporativa. E nós falaremos agora sobre os principais meios e técnicas da comunicação corporativa. Nós sabemos que, dentro dos ambientes organizacionais, a comunicação é dependente da linguagem. A linguagem é a base de todos os processos comunicativos. Uma vez que a linguagem pode se manifestar de formas diferentes, né, a comunicação também vai aparecer de formas diferentes. Dentro de uma empresa nós temos os setores de comunicação, as áreas de comunicação voltadas à comunicação interna, à comunicação externa, à publicidade, a parte de imprensa, enfim, todos os elementos, todos os setores, os departamentos que juntos formam esse grande composto da comunicação e que devem atuar de forma integrada. E nós temos então a mobilização de alguns recursos, de algumas técnicas, daí a necessidade de nós pensarmos nesse processo. Nesse primeiro momento de contextualização, nós vamos retomar nós vamos nos basear em algumas questões norteadoras que vão nos orientar então nesse processo inicial de discussão, ok? Então acompanhe comigo quais seriam essas questões. Olha só, então a primeira reflexão necessária é esta: quais os principais gêneros textuais que caracterizam a comunicação corporativa? Nós sabemos que os gêneros textuais são espécies de fórmulas que são revestidas por elementos concretos e dão forma aos textos que circulam nas diferentes práticas sociais, certo? Então, por exemplo, quando eu penso numa receita culinária, eu sei que toda receita tem um padrão mais ou menos comum. Esse padrão mais ou menos comum é o que caracteriza esse gênero. E cada uma das receitas que nós temos lá no nosso caderninho de receitas, então, é um texto que é a manifestação, um enunciado concreto que representa a materialidade desse gênero. Então, em todos os ambientes existem gêneros específicos e não é diferente nos ambientes corporativos. Então, quais os principais gêneros textuais que circulam na comunicação corporativa? Além disso, quais os principais canais pelos quais pode ser desenvolvida a comunicação nas empresas? Que recursos são utilizados? E, por fim, qual o papel das novas tecnologias digitais de informação e comunicação no processamento da comunicação corporativa? Então, essas reflexões são extremamente necessárias para que nós pensemos sobre os principais meios e técnicas da comunicação empresarial. Dentro dos principais gêneros textuais da comunicação corporativa, nós temos aí uma grande quantidade de textos que circulam internamente e outros textos que acabam ultrapassando os limites das dependências da empresa, né? Saindo das suas dependências internas em direção a diferentes públicos, né? Diferentes setores, diferentes áreas da comunidade, da sociedade em que a empresa está inserida. E nós vamos então elencar alguns desses principais gêneros. Acompanhe comigo, o primeiro deles é o memorando, né? Quem já trabalhou ou trabalha em alguma empresa já deve ter ouvido ou deve ter recebido, visto um texto como esse. Então, o memorando é uma mensagem breve, é um texto geralmente para uma comunicação rápida, uma comunicação relativamente informal, para que você tenha uma celeridade, uma agilidade na comunicação entre os diferentes setores, as diferentes áreas da parte interna da empresa. Então, neste exemplo aqui, por exemplo, nós temos o setor de planejamento enviando um memorando para o setor de materiais, solicitando alguns materiais requeridos para a elaboração de um projeto gráfico. Então, uma comunicação rápida, né, ágil, que vai colocar, então, esses diferentes colaboradores em contato. Esse memorando vai seguir um layout, vai seguir um padrão, cada empresa pode determinar, assumir uma forma específica de criação de um componente textual como esse, né? Um outro gênero, vamos lá para o quadro, é a carta comercial, né? A carta comercial que acaba sendo utilizada para diferentes finalidades. Neste exemplo aqui, nós temos uma empresa enviando uma carta a uma outra empresa com
um agradecimento pela colaboração no desenvolvimento de um projeto. Uma mensagem sucinta, clara, né? Mas muitas empresas utilizam a carta comercial para fins de divulgação de ideias, de produtos. Essas cartas geralmente podem ser encaminhadas pelo correio, né? Então, é um tipo de comunicação do âmbito empresarial, do âmbito comercial, para tratar de negócios, mas que pode ter aí diferentes finalidades, ou a divulgação de um produto, divulgação de um serviço, ou como nesse caso, né, a simples comunicação entre duas corporações para finalidade de agradecimento, certo? Um outro gênero textual também encontrado, vamos lá para o quadro, é o ofício, né? O ofício, na verdade, ele é mais encontrado na administração pública, né? Nas empresas que têm uma base pública. Mas nós podemos encontrar o ofício também no contexto privado, certo? É um gênero mais formal, então ele segue um tipo de linguagem um pouco mais formalizado, ele tem uma numeração específica, né? Ele deve indicar o assunto, nesse caso aqui é um ofício enviado por uma empresa a outra empresa para solicitar a colaboração, certo? O ofício é dirigido, nesse caso aqui, ao diretor dessa empresa e todo o discurso é feito de uma forma bastante formal, né, com um desfecho aqui mostrando a atenção dispensada na elaboração desse documento, certo? Então, por exemplo, se uma instituição vai promover um evento, né, e ela quer solicitar um apoio, um patrocínio ou uma colaboração, pode ser encaminhado, então, um ofício para a equipe gestora dessa empresa, né? E para que seja feita, então, essa solicitação, ok? Um outro gênero, vamos lá para o quadro, que pode ser visto, né, circulando na comunicação empresarial, é o requerimento, certo? Então, o requerimento é um tipo de texto que pode ser um pouco mais formal, mas ele tende também a ter um caráter mais informal e, como o próprio nome diz, ele é utilizado para requerer algo, para solicitar algo, né? Então, aqui nesse caso, nós temos um funcionário específico que está emitindo um requerimento direcionado ao diretor da empresa, solicitando a emissão do seu contra-cheque dos últimos 6 meses, para fins de conferência, tá? Ele aguarda o deferimento, ou seja, ele aguarda o aceite dessa solicitação, certo? Então, dependendo da empresa, uma solicitação como essa não seria necessária por meio de um requerimento, né? Mas há empresas, dependendo do porte da empresa, dependendo de como a comunicação está estruturada, esse requerimento pode ser necessário. Então, tudo depende do modo como a comunicação daquela instituição está estruturada, está organizada, certo? Mais um gênero, vamos lá para o quadro. Nós temos aqui agora a declaração. A declaração, como o próprio nome diz, é um documento para declarar algo, para confirmar a veracidade de uma dada informação. Então, aqui uma empresa está emitindo uma declaração para informar para outra instituição que o funcionário tal exerce a função nas suas dependências desde tal período, certo? Então, por exemplo, eu vou me matricular em algum lugar e é me solicitado uma declaração de empregabilidade. Então, na empresa em que eu atuo, é emitida essa declaração, né? Ela tem sempre esse texto mais formal: declaramos para os devidos fins que o funcionário tal exerce função administrativa, enfim. Nós temos que nos atentar bastante para a pontuação. Geralmente, a pontuação aqui as pessoas não fazem de forma correta. Olha só, declaramos ou declaro, vírgula, para os devidos fins, vírgula, certo? Nós temos que tomar cuidado também com a pontuação, especialmente o uso da vírgula, certo? Então, esses são alguns dos principais gêneros que são encontrados de forma impressa, embora hoje em dia alguns deles, inclusive o próprio memorando, já possa ser visto circulando por meio digital. Mas, já que nós estamos falando de ambientes digitais, né, sobre essa inserção da tecnologia nas empresas, nós não podemos deixar de falar de um gênero muito importante, que é genuinamente tecnológico. Veja lá no quadro, que é o e-mail, né? Então, veja lá no quadro, no próximo slide, nós temos
uma representação da base de um e-mail, né? Então, nós temos aqui o endereço de quem enviou a mensagem, o endereço para quem foi enviado, o campo assunto, que deve ser breve, deve ser sucinto, objetivo, mostrando claramente o assunto dessa mensagem, uma informação, uma mensagem concisa, né, com uma saudação inicial, a mensagem específica, um desfecho e a assinatura, certo? O e-mail é uma comunicação rápida, né? Se nós temos aí mensagens mais longas para serem tratadas, talvez outros mecanismos, outros canais sejam mais convenientes, certo? Além desses, nós temos uma breve lista, vejam lá no próximo quadro, uma breve lista com outras formas de comunicação empresarial, né? Os jornais internos, que também são chamados de house organs, né? A mesma coisa, são jornais internos que circulam dentro da internet. As newsletters, né? Os boletins informativos, geralmente, hoje em dia, enviados por meio digital, né? Por meio de... Você acessa uma empresa, você pode fazer um cadastro e você recebe as newsletters, as cartas de notícias, digamos assim, né? As últimas novidades por meio do seu e-mail. Os websites, né? As páginas das empresas na internet, as redes sociais, os relatórios para emissão de resultados, as atas que compõem, que trazem os dados de reuniões, por exemplo, os pareceres, né? O resultado de uma dada avaliação, enfim. A comunicação dentro da empresa pode se dar por variadas formas, variados gêneros textuais. Em relação à comunicação digital nas empresas, nós estamos pensando no impacto da internet. A internet que já surgiu há algumas décadas e cada vez mais vem se desenvolvendo e, consequentemente, afetando a comunicação desenvolvida nas empresas. Nesse contexto, a gente precisa fazer uma distinção muito importante para a comunicação nos ambientes organizacionais. Veja lá no quadro a distinção entre internet e intranet. Então, a internet é a rede mundial de computadores, né, como nós conhecemos. Essa conexão mundial que você pode estabelecer, por exemplo, a conexão entre o seu computador aqui no Brasil e o computador de alguém que está lá no Japão, por exemplo, né? E a intranet é uma rede fechada, ela é interna, é exclusiva de uma empresa. Então, nós temos aqui a representação, a famosa nuvem, né, que representa a internet com acesso para todos, e a intranet, né, em que apenas algumas máquinas aparecem conectadas. É uma rede interna usada por muitas empresas para o processamento, então, das suas atividades pelos ambientes digitais, né? E por meio, então, desse universo digital, nós temos a possibilidade de termos algumas ferramentas específicas, alguns meios específicos para o desenvolvimento da comunicação digital. Vamos lá para o quadro para a gente conhecer alguns desses canais de comunicação digital nas empresas. Então, nós temos os portais, né, os seus sites, as suas páginas na internet, os aplicativos de comunicação instantânea, como, por exemplo, o Skype, o WhatsApp, né, que podem ser usados para essa comunicação quase que imediata, os provedores de e-mail, né? E aí é muito interessante que a gente daqui a pouquinho vai pensar no e-mail corporativo, né? A telefonia móvel, então o uso de smartphones, de celulares, o serviço de SMS, o Short Message Service, né? As mensagens curtas, as mensagens que são enviadas por celular. A empresa pode fazer uso desse recurso, por exemplo, para enviar mensagens aos seus clientes, né? Os chat online, né? Então nós temos aí a possibilidade de fazer um contato, né? Dentro do nosso site, por exemplo, nós podemos inserir ali um campo para o bate-papo entre um cliente e um representante, um colaborador, e as próprias redes sociais que cada vez mais vêm sendo mobilizadas para a utilização, então, desse serviço de comunicação digital, né? Bom, nós vimos ali nessa lista os provedores de e-mail, né? Nós temos os provedores comerciais, que a maioria das pessoas utilizam para a abertura de uma conta de e-mail para a sua comunicação pessoal,
mas é uma tendência que as empresas, especialmente as de grande porte, criem e-mails específicos, redes de e-mails corporativos. Então, você recebe um endereço, né, com um domínio pertencente à sua empresa. Então, você terá lá, vamos lá para o quadro para a gente conhecer um pouquinho sobre esse e-mail corporativo, né? É uma conta de e-mail personalizada, então, para comunicação entre os colaboradores ou destes, ou seja, dos colaboradores com os seus stakeholders, com os seus públicos de interesse. Então, geralmente, esse e-mail corporativo, ele segue essa estrutura, o nome do funcionário ou alguma abreviatura, né, o símbolo do @ que faz a separação entre esse login e o domínio, e o domínio geralmente é o nome da empresa ou uma abreviação da marca e tudo mais, né? Então, como eu disse, geralmente as grandes empresas fazem uso desses elementos, né? E a gente precisa pensar também no uso do e-mail com muita cautela. Por quê? Muitas vezes, veja só essa imagem que é mostrada para a gente. Nós temos que ter cautela no excesso de comunicação. 10 anos atrás, olha só, a pessoa, né, recebia muitas cartas, ficava lá deprimida, e quando recebia um e-mail, ficava toda feliz, né? Olha, você tem um novo e-mail. Hoje, olha só, 436 e-mails não lidos, e ela fica toda feliz quando recebe uma cartinha. Parece exagero um número como esse, mas em grandes empresas, muitos colaboradores, especialmente aqueles em cargos de gestão, acabam ficando com uma quantidade gigante, né, de e-mails em sua caixa de entrada. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Se foram muitos os e-mails para solucionar um problema, talvez seja necessário um outro canal, como uma reunião pessoal. Se você está trocando e-mails para resolver um problema com alguém e são muitos e-mails trocados e vocês não chegam a um acordo, é porque as mensagens não estão sendo claras. Então, nós precisamos encontrar uma alternativa para essa comunicação. Um outro cuidado que nós temos que ter, veja lá na imagem que é mostrada, é cautela na forma da comunicação. Deve-se revisar o texto do e-mail sempre antes de enviar a mensagem. Imagine você receber um texto como esse, cheio de erros ortográficos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para evitar aqui o envio de mensagens que contenham erros ortográficos, como esse caso aqui. Eu fui falando e fui fazendo a correção, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado para que as nossas mensagens estejam corretas do ponto de vista linguístico. A partir disso, nós temos algumas regras de etiqueta para o uso do e-mail corporativo. Veja só algumas dicas para o uso dessa ferramenta de comunicação. Seja direto ao incluir o assunto da mensagem, use o endereço de e-mail profissional, pense 2 vezes antes de clicar responder a todos. Tem gente que recebe mensagem que foi encaminhada para várias pessoas e quando vai responder, em vez de responder para apenas o remetente, responde para todo mundo. Nós temos que ter bom senso, né? Use os pontos de exclamação com moderação, seja cauteloso com o humor, saiba que pessoas de diferentes culturas falam e escrevem de forma diferente, responda seus e-mails, mesmo que a mensagem não tenha sido destinada a você. Recebeu uma mensagem por engano? Manda a mensagem para a pessoa falando, olha, talvez você tenha se equivocado. Porque se você não responde, às vezes ela está esperando o retorno daquela pessoa e a mensagem dela nem chegou ainda a essa pessoa. Então é muito importante. Por que é bom seguir todas essas dicas? Por causa dessa informação que aparece para você agora ali no quadro. Olha só, não adianta chorar pelo e-mail enviado errado. Uma vez que você clicou no enviar, não tem como resgatar mais essa mensagem, por isso é muito importante revisá-la. E em relação às dificuldades que podem ser encontradas no processo de comunicação das empresas. Nem sempre as coisas acontecem da melhor forma possível. Às vezes a comunicação vai sofrer algumas interferências. É aí que nós chegamos ao conceito de barreiras na comunicação. Veja do que se trata esse conceito. Olha só, a comunicação, de acordo com Matos, é como uma rua de 2 mãos. E a tarefa de comunicar-se não está concluída até que haja compreensão, aceitação e ação resultante. Ou seja, minha mensagem tem que chegar até a pessoa, ela tem que aceitar essa mensagem, ela tem que me dar um feedback, ela tem que reagir a essa mensagem.
As recompensas das boas comunicações são grandes, mas difíceis são os meios de obtê-las. Então, você atingir uma boa comunicação vai te trazer grandes benefícios, mas você, então, vai ter aí uma dificuldade, talvez, de alcançar, né, essa boa comunicação. Porque, como nós sabemos, a comunicação é um processo complexo, envolve muitos atores, muitas linguagens, muitos mecanismos, muitas técnicas, ok? E essas barreiras, então, se manifestam também de formas diferenciadas. Nós verificaremos as principais. Veja comigo, então, o primeiro tipo de barreira. São as barreiras fisiológicas. Então, caracterizam-se por problemas genéticos ou relacionados à má formação do aparelho fonador de uma pessoa. O que é o aparelho fonador, pessoal? São os componentes, né, o conjunto dos órgãos que estruturam, que possibilitam a nossa produção da fala. Então, toda essa região que está aqui no na nossa garganta, na nossa boca, todos os órgãos que são a nossa cavidade bucal, né? Todos os órgãos dessa região formam o nosso aparelho fonador, por meio do qual nós, então, emitimos os nossos sons, a nossa voz. Às vezes eu posso ter algum problema, né? Um problema momentâneo, uma rouquidão, por exemplo, né? Ou eu posso ter um problema com o qual eu já nasci, né? Um problema físico de nascença, por exemplo, que vai me impedir, né, a comunicação por essa via. E então nós temos aí o que é chamado de barreira fisiológica, certo? Um outro tipo de barreira, vamos lá para o quadro, são as barreiras psicológicas. Dizem respeito aos efeitos que as visões estereotipadas e certos preconceitos exercem na transmissão de informações. Então, por exemplo, uma pessoa, né, está caminhando pela rua e, de repente, ela precisa falar com alguém, mas, de repente, ela olha para essa pessoa, ela vê que essa pessoa está suja, maltrapilha, e ela evita o contato com essa pessoa. Por quê? Porque ela tem uma visão estereotipada. Talvez que aquela pessoa possa roubá-la, possa fazer alguma coisa. Então, ela quer evitar esse contato. Isso é uma barreira psicológica ligada, então, a essa visão estereotipada, ok? Um outro tipo de barreira, veja lá, são as barreiras semânticas, né? Semântica vem de sentido, estudo do sentido. Então, as barreiras semânticas evidenciam-se especialmente pela inadequação da linguagem. Então, quando você seleciona um código de forma inadequada, né? Por exemplo, nós falamos português, nós vamos falar com um japonês e ele não domina a língua portuguesa. Se nós tentarmos falar com esse japonês na língua portuguesa, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma barreira semântica, uma inadequação na seleção do código, certo? Da mesma forma, se você utiliza uma mensagem criptografada, por exemplo, com apenas imagens para serem decifradas, se a pessoa não domina esse código, haverá uma barreira semântica. Então, a seleção equivocada de um código, certo? Próximo tipo de barreira, as barreiras mecânicas ou físicas. São percebidas quando a comunicação sofre interferências ou bloqueios decorrentes de fatores físicos. E aí, quando eu penso em físico, eu não posso pensar na questão fisiológica, não estou falando da pessoa, eu estou falando de componentes, de máquinas, de recursos, de objetos, tá? Então, se você está na sua empresa, você percebe que todos os telefones estão mudos, houve um problema na linha telefônica, isso é uma barreira mecânica ou física. Você precisa encaminhar um e-mail e a internet não está funcionando, uma barreira mecânica ou física, ok? Então, uma interferência externa que dificulta essa comunicação. Além disso, nós temos um outro tipo de barreira, que são as barreiras pessoais. Trata-se da postura das pessoas nas relações comunicativas, comportamentos, valores, atitudes, emoções. O próprio humor da pessoa pode ser uma barreira pessoal. Por exemplo, você está na sua empresa, de repente você chega de manhã, você fala bom dia e a pessoa mal te responde ou te olha de cara feia ou responde bom dia só se for para você, né? Claro que numa situação exagerada isso iria acontecer, mas pode ser que aconteça. Então, essa atitude da pessoa está afetando a comunicação
portanto, uma barreira pessoal. E o último tipo de barreira sobre o qual nós falaremos, veja lá no quadro, são as barreiras administrativas, certo? Que se originam a partir do modo burocrático como certas empresas organizam seu sistema comunicacional. A burocracia é um impedimento da facilidade da comunicação em muitas situações, né? O excesso de papel, o excesso de procedimentos, o excesso de setores. Então, na implantação de um sistema de comunicação de uma empresa, é muito importante que um gestor da comunicação, um assessor de comunicação, fique atento a esse tipo de barreira. O que pode ser eliminado do processo para facilitar a fluidez das informações, certo? Observe essa imagem que é mostrada para você agora, olha só. Nós temos aí, né, dois pinguins, um está no meio do mar e o outro está sobre o gelo. O que foi? Nada. Mas o que ele está dizendo, né? Nada. Nada. Burro. Ou seja, houve um problema aqui de interpretação da mensagem. Ele pergunta o que foi, o outro pede para ele nadar, mas ele acha que ele está dizendo nada, né? Então, ele usou a palavra nada como o verbo nadar. E o outro, o seu interlocutor, entendeu a palavra nada como um pronome indefinido, até que ele foi, então, aqui morto pela baleia, né? E houve uma avaliação negativa da sua postura. Esse é um caso de barreira semântica. Por quê? Porque houve uma falha na interpretação da mensagem. Talvez o problema também esteja ali no modo como essa mensagem foi construída. Um problema na seleção lexical, na seleção do vocabulário. Ok? E para nós pensarmos, então, nos diferentes meios, nas diferentes técnicas, de uma forma um pouco mais prática, é importante que nós observemos possíveis situações a serem identificadas nas empresas no que diz respeito ao uso de diferentes formas de comunicação, certo? Observe essa tirinha que é mostrada para você, que traz uma situação como essa. Olha só. Eu vi seu e-mail sobre destruir a companhia. O único e-mail que lhe enviei foi minha estratégia para o próximo ano. Bem, talvez eu tenha lido rápido demais. Então, houve aqui uma falha na comunicação. Houve uma mensagem enviada por e-mail. Essa mensagem talvez não tenha sido tão bem elaborada, porque ela emitiu um outro sentido, certo? Ou o receptor da mensagem tenha feito uma decodificação de forma equivocada. É óbvio, como nós sabemos, que para a compreensão de uma mensagem de forma adequada, nós precisamos, então, fazer uma leitura adequada, né? Se você recebe um texto e você lê muito rapidamente, você pode perder alguns detalhes das informações que estão ali contidas. Então, toda mensagem recebida até nós deve ser, então, decodificada com cautela, com cuidado, né? Estabelecendo-se as conexões necessárias entre os elementos coesivos do texto, o nosso conhecimento de mundo, as referências que são feitas. Da mesma forma, nós precisamos garantir que essa mensagem, ao ser construída, seja bem elaborada, porque senão ela pode, mesmo sendo bem lida, pode gerar uma interpretação equivocada, ok? Então, vamos observar uma situação-problema passível de ser encontrada dentro de uma empresa. João integra a equipe de assessoria de comunicação de uma empresa. Ele é um profissional formado em letras. E no percurso do desenvolvimento do sistema de comunicação da empresa, ele pretende lançar o perfil da corporação nas redes sociais, com ênfase no fortalecimento da marca e na atração de novos clientes. Então, olha só, ele quer trazer um ar mais contemporâneo, mais moderno para a empresa. Ele vai criar um perfil na rede social, nas redes sociais para a empresa, né? Ele vai fortalecer a marca e tentar buscar novos clientes. Como ele deve proceder? Então, nesse momento, você vai pensar um pouco sobre essa situação-problema, pause o seu vídeo se necessário e reflita sobre possíveis estratégias a serem adotadas por esse personagem.
Bom, na situação problema apresentada, nós temos um personagem, um profissional da área de linguagem, formado em letras, que integra, então, a assessoria de comunicação de uma empresa. E a ideia dele, nesse processo de implantação, de fortalecimento do sistema de comunicação dessa empresa, é o lançamento da empresa nas redes sociais, com a criação de perfis nas redes sociais. O objetivo dele é fortalecer a marca e também atrair novos clientes. Então, como ele deve agir nesse contexto, certo? Então, nós temos algumas possibilidades de resolução. Veja lá no próximo quadro, olha só. Então, para resolver essa situação-problema, ele precisa, então, criar uma equipe responsável pelo gerenciamento das plataformas digitais. Então, se é uma empresa de grande porte, principalmente, nós precisamos ter uma equipe responsável para garantir que as informações colocadas nas redes sociais, nas plataformas digitais, estão revisadas, estão adequadas, né? Que retorno nós estamos tendo, que respostas nós daremos aos nossos clientes. Nós não podemos simplesmente jogar as informações lá nas redes sociais e deixar essas informações lá, certo? Ele também precisa conduzir pesquisas com o público externo a fim de coletar informações referentes ao perfil dos clientes que eles já têm, né? Ou dos possíveis clientes que eles podem vir a ter. E as redes sociais que esses clientes ou possíveis clientes mais utilizam. Então, por exemplo, se a maioria das pessoas que podem vir a ser clientes dessa empresa utiliza apenas o Facebook, por exemplo, eu não vou poder usar apenas o Twitter, sei lá, ou o Instagram, né? Então, eu preciso pensar aí em estratégias para atingir diferentes públicos a partir de uma pesquisa, a partir de um levantamento de informações, certo? Nosso personagem também precisa definir parâmetros para a postagem de informações. Como as postagens serão realizadas? Com qual frequência? Qual a extensão, o tamanho dessas postagens? Que tipo de informação nós postaremos? Que tipo de informação será veiculada? Certo? Atentar-se para o uso indevido de imagens. Então, uma empresa tem que tomar cuidado para não usar imagens de concorrentes, imagens que não tenham autorização para veiculação. Então, o uso de imagens de uso restrito é um grande problema. Então, fazer o uso de imagens comercializadas, imagens que tenham sido adquiridas, certo? Que fazem parte de bancos de imagens gratuitos, né? de circulação liberada, de domínio público, certo? Garantir a revisão linguística de todas as postagens. Isso aqui é extremamente importante, né? Pega muito mal para uma empresa, principalmente quando as pessoas sabem que existem profissionais da área de linguagem envolvidas na sua equipe, emitir mensagens que contenham erros ortográficos, erros de pontuação, especialmente a pontuação que muitas vezes pode gerar uma ambiguidade, um problema no processamento dessa informação, um problema de interpretação. E também ele deve adequar a linguagem ao público e ao suporte utilizado na veiculação das mensagens. Então, quem é o seu público? São homens? São mulheres? Né? São pessoas mais jovens, mais idosas, pessoas aventureiras, pessoas mais comedidas, enfim. Que linguagem eu vou utilizar? Uma rede social, é claro, nós não vamos escrever de qualquer forma, mas nós precisamos garantir uma linguagem relativamente mais informal, porque é uma rede social, certo? Então, dentro desse contexto, nós podemos refletir sobre muita coisa. Os ambientes digitais são muito interessantes para o desenvolvimento da comunicação em uma empresa, são necessários no mundo de hoje para garantir o dinamismo da empresa. E é importante que nós ampliemos a nossa reflexão. Veja a mensagem que é deixada para você agora. Olha só. De acordo com Santaella, a multiplicação dos meios de produção, transmissão e armazenamento de linguagens e informações vem dando à comunicação um papel central em todos os setores da vida social individual. A autora disse isso já há algum tempo, mas essa informação vale para os dias de hoje também, certo? Então, a comunicação tem um papel essencial na vida social e individual. Não se trata mais de raciocinar em termos de impacto, mas em termos de projetos. O que isso significa? Significa que
hoje nós não vamos mais pensar em como será a comunicação. Nós já sabemos como ela vai ser. Ela vai ser cada vez mais dinâmica, cada vez mais digital, cada vez mais ágil, certo? Nós precisamos pensar em como nós utilizaremos a comunicação. Então, não mais em termos de impacto, né? Mas sim em termos de projetos. Planejamento estratégico, mais uma vez, aparecendo, então, nesse processo de construção do sistema comunicacional da empresa, certo? Então, é importante que nós, sim, tragamos as plataformas digitais para a comunicação das empresas, mas que nós saibamos adequar a linguagem para a efetividade da comunicação nesses ambientes. Para encerrarmos, então, esse momento de reflexão sobre os meios, as técnicas, o uso das linguagens digitais na comunicação empresarial, é importante que a gente sempre retome todas as características que compõem as diferentes linguagens e como elas devem se comportar em cada contexto. Para isso, você vai assistir a um vídeo que vai sintetizar as nossas reflexões até aqui. Quando eu comecei a trabalhar com comunicação corporativa, a frase que eu mais ouvia era: coloque-se no lugar do destinatário da mensagem. O que me ajudou a absorver melhor esse espírito foi a explicação do meu gestor sobre os dois conceitos de comunicação que existem dentro da empresa: a comunicação interna e a externa. A comunicação interna é definida como a interação do público interno da empresa, como diretores, gestores e colaboradores. Já a externa pode incluir a comunicação de marketing, assim como mensagens institucionais e de relações públicas, todas voltadas para o público externo à corporação. Há serviços especializados que ajudam as organizações em suas comunicações externas. Podemos mencionar as agências de publicidade e propaganda e as assessorias de imprensa. Minhas primeiras experiências com a comunicação corporativa envolveram apresentações de produtos no site da empresa. Naquela época, minha função era cuidar da imagem da organização e ressaltar as vantagens dos produtos para atrair consumidores. Assim, eu cuidava para que os textos fossem não só atraentes, mas também claros e concisos. Além da comunicação externa, manifestada por textos publicitários e declarações à imprensa, existe também a comunicação interna, que pode ser veiculada por e-mails, boletins e relatórios. Nesse caso, o uso da norma culta da língua é imprescindível. Com o passar do tempo, eu mudei de setor e agora eu trabalho com marketing digital. Por meio do marketing digital, uma empresa implementa estratégias com o objetivo de criar relacionamentos, atrair novos negócios e desenvolver a identidade de marca, tanto online quanto offline. Uma das ferramentas mais usadas pelo marketing digital é o SEO, do inglês Search Engine Optimization. Basicamente, o mecanismo dessa ferramenta consiste em adicionar palavras-chave aos textos de um site, para que eles alcancem as melhores posições nos resultados de busca. Outra estratégia digital utilizada pelas empresas é o inbound marketing. Com as ações propostas por essa estratégia, os clientes potenciais são atraídos para o site da empresa. O marketing de conteúdo também é muito utilizado como estratégia para atração de clientes pela internet. Esse mecanismo engloba as duas técnicas anteriores. Além disso, um blog e até um perfil nas redes sociais podem ser criados por essa área. Público interno, público externo, coesão, coerência, textos atrativos, norma culta da língua. Se você deseja atuar na área da comunicação corporativa, arregace as mangas e aprofunde-se nos estudos. Então pesquise mais sobre comunicação corporativa. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até mais!